Olá, meu nome é Graziele, sou historiadora, doutora pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um prazer imenso estar novamente participando do Simpósio Contestado, que eu participei em Chapecó, acho que em 2014. Bom, hoje eu trago para vocês parte de algumas reflexões da minha tese de doutorado, que tem como título A Fé que Move os Indígenas, o Monge São João Maria e os Ecos do Contestado na luta caigangue pela terra no interior do Paraná. Lá em Chapecó, eu apresentei um texto muito inicial ainda sobre a participação do monge João Maria no conflito caigangue que eu pesquiso. Hoje, então, com um texto intitulado O Lugar da Guerra da Pitanga na História dos Movimentos Socio-Religiosos, o monge entre indígenas caigangue em 1923, Paraná, eu apresento algumas reflexões mais apuradas. Também pretendo colher contribuições no debate e também, claro, humildemente, reivindicar o lugar do conflito, o conflito da Vila da Pitanga, dos caigangues, na história dos movimentos socio-religiosos e em nome do monge. Bom, vou falar um pouquinho do conflito entre os caigangue da terra indígena Ivaí e os povoadores da Serra da Pitanga, que é localizada bem na região central do estado do Paraná. Esse conflito, então, ocorre em 1923, em abril, quando os caigangues adentram a vila dizendo que estavam retomando seu antigo território. É importante frisar que, nesse momento, há uma confusa política de terras implementada pelo Estado do Paraná, que não demarcou os limites da TI em Ivaí após a mudança do sítio original em 1913. Isso e vários outros desentendimentos, inclusive com a presença da violência armada, motivaram o conflito na década seguinte. A pesquisa sobre o conflito se apoiou em um amplo repertório de fontes primárias, especialmente em processo crime, na qual os caigangue foram julgados pelo homicídio de moradores da vila, de jornais da época, do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, de mapas, relatórios governamentais e também no depoimento dos índios caigangue sobre o evento, colhidos através da história oral. E o monge? Bom, o monge João Maria é citado tanto no processo crime, no depoimento dos indígenas presos, como também no testemunho de moradores e também nos jornais que noticiaram o conflito. Nos jornais também é sempre muito presente a relação que eles fazem com o contestado e com o fanatismo. O monge mesmo, um monge, não apareceu no conflito. Nos depoimentos é dito que ele está em um olho d'água santo, perto dali, e quem aparece são dois indivíduos que são chamados de padres. Um, inclusive, é morto em uma ofensiva dos moradores contra os indígenas na capela da vila. Há muitos trabalhos, principalmente da literatura antropológica, que nos ajudam a entender essa aproximação entre o monge e os indígenas, né? A ocorrência de movimentos socio-religiosos, milenaristas, proféticos, messiânicos, tal como cada autor conceitua. Entre os povos indígenas, então, não é incomum o surgimento e desenvolvimento de movimentos socio-religiosos, né? Nós temos na literatura antropológica, então, trabalhos falando de movimentos messiânicos na Amazônica, na metade do 19, como o movimento do Venâncio Aniceto Camico, o profeta Baniva, que em 1857, que é o trabalho do antropólogo norte-americano Jonathan Hill e do Robin Wright, né, através de trabalho de campo na Venezuela e no Brasil. Movimentos messiânicos entre os Canela, também, do Maranhão, em 63, pesquisa da Manuela Carneiro da Cunha. Entre os Craó, do norte de Goiás. Entre os Pemon, da Venezuela, em Roraima. E também um trabalho muito importante do antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional, que fala dos Ticuna, um movimento em 1940, no Alto dos Solimões, fronteira do Brasil, Peru e Colômbia. Fica claro nesses trabalhos a intenção dos movimentos de operar uma modificação na ordem social vigente, não aceitando a colonização e invertendo o papel de índios e brancos. Bom, essa intenção de modificação da ordem vigente a gente também vai encontrar no movimento dos caigangue na Vila da Pitanga em 23,
ligada à terra, né? E com correspondência com a memória da luta do contestado e com o monge. Nosso querido historiador, Paulo Pinheiro Machado, nos lembra também que houveram outras concentrações camponesas no sul do Brasil em nome do monge, muitas anteriores e posteriores ao próprio contestado, e geralmente acompanhadas de ação repressiva da polícia e de forças militares, como a concentração do Campestre, em 1848, no Rio Grande do Sul, Canudinho de Lages, em 1897, os Monges do Pinheirinho, no Rio Grande do Sul, em 1902, do Fabrício das Neves, em 1924, dos Monges Barbudos do Fundão, no Rio Grande do Sul, 35 e 38, dos Sertanejos do Timbó, em 42. Valeu, Paulo. Voltando um pouquinho à Vila da Pitanga, em 1923, o jornal Gazeta do Povo, ele traz uma matéria com informações de um telegrama do correspondente do Ivaí, o senhor Domingos Santana, que fala, né, da ignorância dos índios que acreditavam que seus parentes e amigos mortos em conflitos de terra com os brancos ressuscitaria. Ele fala de uma índia, do aparecimento de uma índia que se dizia enviada divina. Cito: não se pode acreditar que tais ideias sejam produzidas pela inteligência dos selvagens e que não haja nisso a cooperação de indivíduos interessados na retirada dos índios da margem esquerda do rio. O correspondente ele também destaca no seu telegrama o fanatismo, a fome e a vingança, que esses indígenas estariam motivados pelo sentimento de vingança. Como é sabido, eles jamais se esquecem das nossas ingratidões e não perdem vaza para exercerem sua vingança. Acossados agora pela fome, sentindo as influências do fanatismo, não podendo esperar mais os demorados recursos de seus protetores, resolveram saquear as casas nacionais de Pitanga. Segundo o correspondente, quem confirma esses fatos é o capitão do Todo Bufadeira, ali daquela região do Ivaí, que afirmou que não conseguiu repelir as influências do fanatismo em seu todo e temia, assim como os outros, o desenrolar dos fatos se medidas enérgicas não fossem tomadas. Em um relatório de 27 do Serviço de Proteção ao Índio, do inspetor José Maria de Paula, que esteve na região após o conflito, ele também fala dos monges índios e do fanatismo. Esse relatório é a única fonte sobre o conflito que identifica os padres ou os monges como sendo indígenas. O inspetor menciona que havia se propagado um movimento de fanatismo entre os índios, como já havia sido citado pelos jornais. Cito, fala dele, né? Avultando cada dia o número de índios ali reunidos, não queriam atender os conselhos que o nosso delegado ali já lhes tinha dado, a fim de abandonarem aquelas práticas de fanatismo e voltarem a cuidar de suas lavouras. Nem o relatório, nem os jornais definem claramente o que seria esse movimento de fanatismo, né, esses fanáticos. E apesar da carência de informações sobre o que de fato ocorria entre os índios, a aparição de uma Índia que se dizia ser enviada divina, de padres, monges no movimento, e as comparações que eles fazem com o contestado e falam o tempo todo de fanatismo pelos jornais, possivelmente essa reunião de grande número de indígenas em torno de uma figura profética, ou da representação de uma figura profética, e a realização de rituais de cunho religioso fora da esfera do catolicismo oficial. Assim como no contestado, as elites locais e regionais usaram termos como ignorantes e fanáticos, muito presentes nos jornais, para definir os índios envolvidos neste movimento. Mas algo de fato estava ocorrendo na região e despertando, a atenção da imprensa, dos moradores e das autoridades. Meses antes do conflito, em outubro de 1922, segundo notícia veiculada no jornal A Noite, do Rio de Janeiro, um grupo suspeito de jagunços ciganos estrangeiros estariam indo para a Serra da Pitanga. O jornal menciona que o local era um covil de bandidos
e que no grupo existia um homem com descrição muito semelhante que faziam do monge João Maria. Cito: um deles conduzia 3 carneiros, usa longas barbas e cabelos até os ombros. Negou-se terminantemente a declarar sua nacionalidade e desapareceu para lugar ignorado. Após o conflito, o jornal Diário da Tarde, de 19 de abril, ao noticiar que o capitão Pedro Nolasco foi designado para conter o conflito, a reportagem faz uma comparação dos grupos sediosos da Serra da Pitanga com um movimento chamado pelo jornal como ex-contestado. Cito: ali pôde o senhor Nolasco verificar a extensão dos crimes cometidos pelos sediosos. Atos de banditismo como só houve no ex-contestado, quando a rebeldia chegou a seu auge. Também há uma comparação com Canudos e ao contestado também no jornal Gazeta do Povo. Cito: importa os poderes competentes abandonar um pouco a vida de gabinete e curar com o justo e necessário interesse de um caso como este, que bem pode degenerar num Canudos ou contestado, custando mais tarde rios de dinheiro e de sangue à nação. Bom, durante o conflito entre os índios moradores da Vila da Pitanga, em 23, ocorreram mortes e feridos dos dois lados. Mas o que foi, julgado foi a morte de um casal de moradores da vila e de um alemão. E esses índios foram detidos e responderam, no processo crime por homicídio. Então, nesses depoimentos que eles fizeram à justiça, o tempo todo, e todos os acusados, eles vão ser unânimes no apontamento do monge João Maria como mandante da invasão, inclusive dizendo que os padres, teriam trazido as ordens do monge para que os índios saqueassem e matassem os portugueses e que as mercadorias e os animais estariam com o monge em Barra Preta. E também, como eu já havia dito, no testemunho dos moradores da vila, um morador fala, como testemunha de acusação, que eram cerca de 100 índios com um chefe fictício que chamavam de João Maria. Então, através de uma perspectiva histórica de longa duração, que faz perceber esses diversos encontros dos indígenas com a religião católica, nas missões, nos aldeamentos do Império, a participação dos indígenas como um dos grupos sociais do movimento, pelo menos, que compartilha da memória sobre o contestado, por meio de suas representações cerca do monge, com trabalhos como o de Pedro Martins, Nilson Tomé, Flávio Uíque, Rafael Simonetti, conseguimos pensar no monge João Maria, ou sua representação, como liderança no conflito entre os caigangues em 1923, entre caigangues e colonizadores da vila. Falando um pouquinho mais sobre os caigangues e o catolicismo popular e a crença em São João Maria, as histórias e a crença em São João Maria são bastante difundidas entre os índios caigangue, até mesmo assumindo o papel de guia de cuiãs e curandeiras. Soma-se a isso o fato de que a religião católica foi incorporada e ressignificada pelos indígenas na longa duração de seus contatos, E eu trabalho isso no primeiro capítulo da minha tese, para quem quiser saber um pouquinho mais. Para o antropólogo Ledson Curtis de Almeida, é importante que se reconheça a importância das crenças católicas no processo de construção e reconstrução cultural e identitária dos caigangue. Afinal, cito ele, desde os primeiros contatos até hoje, a aproximação dos caigangues com algum tipo de missão é constante. Por isso, a prática religiosa cristã não está desvinculada do universo social e cultural indígena, mas pertence à própria história desse povo. Então, a importância do catolicismo entre os caigangues e sua crença em São João Maria são dois aspectos essenciais para o entendimento, desse processo de legitimação da liderança de um monge de padres no movimento da Vila da Pitanga dos caigangues em 23.
O movimento indígena que invadiu a vila da Pitanga era então um movimento armado e político de resistência à realidade de expropriação. Era igualmente um movimento socio-religioso, que em um momento de crise utilizou-se da linguagem religiosa e da violência para restabelecer a sua ordem social. Assim, os caigangues reconheciam como líder o monge João Maria e, liderados por ele e pelos padres, buscaram recuperar seus territórios. A religião traduziu os interesses políticos dos índios. A liderança do monge foi aceita e reelaborada pelos índios, primeiramente por causa do seu repertório, por causa da importância desse repertório histórico, religioso entre os caigangues. O monge também foi a tábua de salvação dos indígenas, quando esses foram presos e julgados por homicídio. Não encontrado pelas autoridades, o monge foi apontado pelos índios como mentor da invasão à vila. Hoje, a terra indígena Ivaí tem atualmente 7.200 hectares, entre os municípios de Pitanga e Manuel Ribas. Essa demarcação obedece a critérios criados pelo governo em 1949, o que diminuiu ainda mais a área demarcada em 24 após o conflito. Os caigangues do Ivaí ainda esperam reaver parte do seu antigo território. É isso. Obrigada.